O marido ama a sua mulher, a igreja ela é amada pelo seu Senhor. E com base nesse texto, nessa noite, irmãos, queremos falar sobre características da noiva de Cristo na vida de Rebeca. Característica da noiva de Cristo na vida de Rebeca. Pastor, mas a noiva está lá no Novo Testamento. Rebeca está no Antigo Testamento. Mas quando você lê o capítulo 24 do livro de Gênesis, você vai ver uma figura, uma simbologia de igreja, Cristo, Pai e Espírito Santo, na vida de Abraão, pai, Isaac, filho, Eliezer, Damasceno, Espírito Santo, e Rebeca, igreja. Uma tipologia bíblica. Então nós vamos ver as características que Rebeca tinha. Porque Abraão, ele preocupou com o casamento do seu filho, porque a sua mãe havia morrido. Sara havia morrido. E agora, Isaac precisava de uma companheira. Isaac precisava de alguém que estivesse do seu lado. Abraão chama o mordomo da casa, o mordomo mor. Mordomo mor quer dizer o mordomo maior, que está com todo o controle da casa. Ele chama Eliezer Damasceno e fala assim: olha, vai buscar uma noiva para o meu filho. Só que eu não quero uma noiva tirada dentre os cananeus, aonde nós estamos. Mas eu quero que você vá à Mesopotâmia e de lá traga da nossa parentela. Não busque dos cananeus. Porque os cananeus eram pagãos. E aí, o que ele estava dizendo? Olha, vai lá, busca da minha parentela, da minha família. Não busca de outro lado. Eu já abro parênteses aqui nessa noite, irmãos, para nós entendermos uma coisa. Não adianta eu querer buscar lá fora o que Deus não preparou para mim. Às vezes o que Deus preparou para mim está aqui dentro, e eu estou procurando lá fora. Quando Abraão fala para não buscar dos cananeus, porque a fé dos cananeus não era a mesma fé de Isaac. Não era a mesma fé de Isaac. Isaac cria no Deus que o seu pai Abraão cria. Já os cananeus tinham diversidade de Deus. Era pagão. Era povo que acreditava em tudo e em todos. Aí ele diz: vai na minha parentela e busca uma noiva para o meu filho Isaac. E o Isaac, irmãos, era muito rico. Irmãos, de quem? Mas pô, rico, né? A Bíblia fala que ele era riquíssimo. Aí nos mostra que o nosso Deus é o quê? Riquíssimo. Riquíssimo. Aí você pensa bem, né? Uma moça está lá trabalhando, ajudando o pai, ajudando a mãe, ajudando os irmãos. Nem sabia o que Deus tinha preparado para ela. Era uma moça que tinha as suas características, que tinha as suas qualidades. Mas quando Eliezer Damasceno foi, ele fez um juramento para Abraão, dizendo assim: olha, se eu for lá, a moça não quiser vir, eu fico livre do juramento que eu fiz ao Senhor. Certo? Se a moça não quiser vir, você está livre, porque é ela que não quis. Agora, se ela vier, você cumpriu o juramento que você fez. Eliezer sai da presença de Abraão para ir buscar a moça, mas antes de tudo, vamos lá para Gênesis, capítulo 24.
Versículo 7. Gênesis 24 e 7. Olha o que diz: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Ele falou: você vai, busca, se a moça não quiser vir, não tem problema, você está livre do juramento que você fez. E ele fez o juramento colocava ali a mão debaixo da coxa do seu senhor, e fazia aquele juramento que iria cumprir o que eles haviam determinado, combinado entre si. Versículo 10, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Aí o servo de Abraão tomou quantos camelos? Preste atenção, lá na frente você vai precisar saber. Ele tomou 10 camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Olha para você ver, ele pegou 10 camelos e partiu, e foi para a Mesopotâmia em busca, porque ele não podia buscar da terra dos cananeus, ele não podia pegar de terra estrangeira. Jovem que está aqui dentro, o Senhor nessa noite nos aconselha, o Senhor nessa noite nos mostra, e Ele nos fala: não podemos submeter a um jugo desigual, não podemos submeter a um jugo desigual no cônjuge, na vida conjugal. Eu vou casar com ele porque ele é rico, vou casar com ele porque ele é bonito, eu vou casar com ela porque ela é linda, porque ela é rica, porque ela é isso. Irmãos, jugo desigual não funciona. Por isso que Abraão preocupou. Ele diz: olha, vê o que você vai fazer para o meu filho. Eu só não quero que o meu filho vá lá para aquela terra. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Ele saiu com os camelos, colocou os camelos, pôs os camelos de joelho, então os camelos orou. E ele fez uma oração, irmãos. Ele fez uma oração que nós precisamos fazer quando somente o jovem que vai namorar, que vai casar. Tem que orar para casar, hein? Só love não é futuro, não. Só beija-beija não é futuro, não. Só agarradinho não é futuro, não. Aí a Bíblia nos diz que ele ora e fala, e disse, versículo 12: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé junto da fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, baixa o seu cântaro, para que beba, e disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Eliezer, como símbolo do Espírito Santo, ele intercede a Deus, pede a Deus e fala, eu quero uma... Ele deu as características da esposa. Eu quero uma
uma moça assim, ó, desse jeito. Eu não quero uma moça preguiçosa, que dorme mais do que o limite, que não sabe lavar um garfo, que não sabe fazer um café, que não sabe fazer uma comida. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Não, pede marmita. Não é nem marmita, é marmita. Eu quero uma moça assim, ó. Então, quando você for orar, você pede para Deus a especialidade da pessoa que você quer. E Deus vai ouvir. Deus não tem bagunça para te dar. Deus não tem coisa ruim para nos dar, irmão. Porque tem gente que casa errado e depois joga a culpa em Deus. Olha aí, o que o senhor me arrumou? Foi Deus não. Foi a escolha. Porque quando a gente escolhe errado, a gente quer escolher alguém para jogar a culpa. A culpa é nossa. Ele orou antes que a noiva aparecesse. Aí eu vou começar a mensagem aqui, irmãos. Característica de Rebeca. Primeiro nós vamos ver no versículo 14, 24 e 14. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, e disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e disser, bebe, também darei aos teus camelos. Ou seja, a quem designaste teu servo Isaque. Essa, Senhor. Aí no versículo 15, sucedeu antes que ele acabasse de falar, apareceu quem? Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Saía com o cântaro sobre o ombro. Primeira coisa, irmãos, Rebeca, ela era submissa. Rebeca, ela era obediente, porque ela não conhecia o mordomo. Você imagina alguém chegar para você e te pedir alguma coisa e você não te conheço. Igual quando Jesus pediu água para a mulher samaritana. A mulher samaritana olhou para ele e falou assim, não, eu não posso te dar água não. Como pode tu sendo judeu e eu samaritano? Nós somos de mal. Nós não somos amigos. Mas só que Rebeca, ela foi diferente. Rebeca, ela tinha, a primeira característica de Rebeca é que ela era obediente, submissa. Irmão, se tem uma coisa que Deus está enojado, é de crente insubmisso, é de crente desobediente. A navalha de Deus vai cortar, irmãos. A navalha de Deus, o machado de Deus está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto vai ser cortada e vai ser lançado fora, porque Deus está dizendo, por que você está ocupando lugar inutilmente, enquanto o outro podia dar fruto no seu lugar? Rebeca, ela era obediente. O que é obedecer? A ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil, de quem tem disposição para obedecer. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7, depois Hebreus 13, 17. Nós temos que ter disposição para obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Olha lá, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos de quem? Dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O escritor aos Hebreus fala, quer ser próspero, seja obediente. E
às vezes nós pensamos, não, eu tenho que prestar obediência a Deus, mas Deus deixou uma hierarquia. Se eu for desobediente à hierarquia, eu não estou sendo obediente a Deus. Eu não posso falar, pastor nenhum não me manda, fulano não me manda. Irmão, no lado espiritual, na vida espiritual, você tem um tutor, você tem alguém que está responsável pela sua vida. Então quem é insubmisso, Deus está dizendo, não te preocupe, Elias, é comigo que vai acertar, tu apenas faça a minha vontade, que a minha palavra vai cumprir. O versículo 17, 13, 17, olha para você ver, obedecei, sujeitai-vos, porque velam. O que é velar, irmãos? Cuidar, a gente cuida. Eu entro lá na casa dos irmãos de madrugada, de dia, eu entro lá na casa de vocês, através da oração, um por um, a gente vai lá. Então tem que obedecer, porque velam das vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Aí eu falei para Deus, Deus, eu vou dar conta para o Senhor de ovelha submissa. As insubmissas, o Senhor dá um jeito, porque eu ensino, e desaprende, aí eu não tenho culpa, Senhor, eu não tenho culpa. Aí ele fala, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então Rebeca tinha essa característica de ser obediente, de ser submissa. Vamos mais, porque é o tempo. Segunda qualidade de Rebeca, vamos lá no Gênesis 24 e 16. A donzela era muito, segunda qualidade, ela era muito, o que é formosa? Linda, elegante, bonita. Essa é a igreja. Às vezes o povo fala, a igreja está isso, irmão, todo mundo engana. A igreja não é quatro paredes, e igreja não é placa denominacional. A igreja, ela é universal. Ou seja, quando fala universal, é assim, Deus tem um pouco aqui, tem um pouco lá na outra, tem um pouco lá na outra, e tem um pouco lá na outra. Você acha que é todo mundo que está aqui dentro que vai? Surge a pergunta. Você acha que é todo mundo, olha aqui, o tanto de gente que tem aqui, olha aqui, você acha que é todo mundo que está aqui dentro que vai? Não é. Pastor, então por que quem? Eu não sei. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece as árvores. Você não conhece a pessoa pelo cantar bem, pregar bem. A vida do ser humano é conhecida pelo seu caráter, é pelo que ele produz. Dom. O povo do mundo tem dom, fala bem, tem oratória, canta bem, fala bem, mas e caráter? E é o que nós precisamos. Rebeca, ela era formosa, dava gosto de ver Rebeca. Irmão, era linda. Agora você pensa bem, a igreja, o tanto que a igreja é linda, o tanto que a igreja de Cristo é maravilhosa, que quando ela for subir, ela vai ter o corpo transformado, ela vai ter, se revestir da imortalidade, vai se revestir da incorruptibilidade, e vai encontrar com o noivo nos ares, e estaremos para sempre com ele. Você imagina que coisa mais linda, o céu se abrindo, aqui na terra, antigamente, hoje quase não tem casamento mais, né? Hoje quase não tem casamento, mas antigamente a expectativa era ver a noiva entrar, porque aí tocava aquela musiquinha que todo mundo chorava. Aí todo mundo chorava de emoção. Você sabia que o casamento nosso aqui é diferente, né? O nosso casamento é pela lei,
romana. O casamento judeu é a noiva que espera o noivo. A noiva fica esperando o noivo. Por isso que a igreja está esperando o noivo. E a qualquer momento ele vai vir. A qualquer hora ele vai vir. Rebeca, ela era formosa. Olha lá, a donzela era muito formosa à vista. Irmão, não precisava de ficar empetecando. Não precisava de ficar mudando o visual. Não adianta. É igual hoje. Você olha aqueles artistas, você olha no Facebook, você olha no Instagram, as pessoas perfeitinhas assim, mas a hora que acorda, no outro dia cedo, Deus me livre. Jesus, a máscara cai. Você olha, nossa, que coisa mais linda, olha que pessoa, meu Deus do céu, mas de manhã cedo, vê se é o que está lá. O cabelo. A boca. Jesus amado. O olho. Eita, cada remelão. Agora a Rebeca, ela era formosa à vista, irmãos. Linda. Linda. A igreja é linda. Você pode falar comigo? A igreja é linda. Você é lindo. Pode falar para você, você é lindo, por quê? Porque você é igreja. A igreja é linda, a igreja de Jesus é linda, maravilhosa. O mundo joga pedra na igreja, tenta manchar a igreja, tenta macular a igreja, mas a igreja é lavada, comprada, remida no sangue de Jesus Cristo. Olha aqui, vamos lá. A terceira característica de Rebeca. Pode voltar. A donzela era muito formosa. Terceira qualidade, qual é? Ela era o quê? Não entendi. Parece que vocês estão com medo de falar. Ela era o quê? Hoje parece que é vergonha falar que é virgem, né? Se o moço falar que é virgem, todo mundo tira sarro. Mas antigamente todo mundo casava, a maioria casava virgem. Tanto homem quanto mulher. Era? Era ou não era? Era. Aí ele diz assim, Deus, a moça é virgem. O que é virgem? O que é ser virgem? É que nunca teve relações carnais. Porque a partir do momento que você faz relação carnal com uma pessoa, você está fazendo um pacto com ela. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o leito seja guardado sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Por isso, ela era virgem. A igreja é virgem, irmão. Pastor, nós tudo é novo, é velho, mas a igreja é pura. Quando fala que a igreja é virgem, é porque ela não se contamina com outros deuses. Ela não se contamina com o mundo. A igreja, ela é pura. Ela não... Por isso que Tiago, irmão, isso aqui dói. Isso aqui dói, mas dói mesmo. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Veja para você ver, se eu for amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu tiver de mão dada com o mundo, praticando o que o mundo pratica, eu estou virando as costas para Deus. Então Rebeca, ela não contaminava, irmãos. Ela era virgem, uma moça pura. Ela era igual Paulo fala lá em Efésios, onde nós lemos que ele prega a palavra porque ele quer apresentar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, sem nódia. Você sabe o que é nódia? Lembra quando a gente, na época quando nós éramos meninos, brincava muito com bananeira.
aí furava as bananeiras e a nota da bananeira caía na roupa, já era. Você perdia a roupa. Então tem pecado que mancha, que nunca mais apaga. Que nunca mais apaga. Porque depois que nós conhecemos a palavra, e nós continuarmos no pecado, a Bíblia diz que nós estamos tornando a pisar o sangue de Jesus. Nós estamos pisando o sangue de Jesus novamente. Aí não há perdão, irmão, porque nós estamos blasfemando contra a santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Rebeca, olha para você ver, irmãos, ela era uma moça, a Bíblia não fala a idade dela aqui, ela era uma moça virgem, era uma moça pura. Vamos mais. Quarta qualidade, Rebeca, ela era trabalhadora. 18, Gênesis capítulo 24, versículo 18 a 20. Ela disse, o Eliezer chegou, o servo de Abraão chegou e pediu ela, você podia me dar água? E qual era a oração dele? Se ela me der água e oferecer água para os camelos, é ela. Irmão, quem ia oferecer água para camelo? Eu vou mostrar para vocês aqui, às vezes vocês pensam que é brincadeira. A moça era trabalhadora. Ela não... Oh, Jesus, deixa quieto. Aleluia. Vamos lá. Aí a Bíblia nos diz que ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, ela deu água para o Eliezer. Ele bebeu. Aí ela falou, meu senhor, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E eu fui buscar, irmãos. Eu fui buscar para ver o que ela fez. Eu vou te falar, essa moça, e ela fazia sem saber o que iria acontecer. Ela não estava fazendo assim, eu vou fazer porque depois eu recebo o dobro. Porque tem gente que é assim, eu vou dar 10 para Deus me dar 20. Eu vou dar 1.000 para Deus me dar 2.000. Não, Deus não trabalha com barganha, com troca. Não, Deus não é catireiro não, irmão. E catiro também não é de crente não. Veja bem, volta um pouquinho. Eu darei água para o teu camelo até que hora? Agora presta atenção, ó, deixa eu te falar. Eu busquei o que esses camelos eram camelos da Mesopotâmia, lugar seco. E veja bem, o tanto que ela era trabalhadora. Um camelo, incluindo as espécies adaptadas a regiões secas, como a Mesopotâmia, consegue beber entre 100 e 130 litros de água de uma só vez. Hã? 2 caixas d'água de 500. Eles levam aproximadamente de 10 a 13 minutos para beber 100, 130 litros d'água. Agora você pensa bem que velocidade que ela pegou essa água. E hoje está cheio de crente preguiçoso, não quer fazer nada para Jesus, irmãos. Ele acha que vindo na igreja já cumpri com o meu dever. Quero ver na hora do arrebatamento. Quero ver na hora do arrebatamento. O que você e eu vamos apresentar para o nosso Senhor? O que nós vamos apresentar? Tem um hino de número 115. Não, é 16. Posso tendo as mãos vazias. Se com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão surgir, que lhe posso apresentar?
Agora você pensa bem. Ela falou que ia tirar água para os camelos até a sede deles acabar. Quantos camelos? Se for 100 litros. Quantos litros? 1000 litros. Se for 130 litros, que eles bebem na média de 100 a 130, dá 1.300 litros. E isso entre 10 e 13 minutos. Deus quer pessoas corajosas, que estejam dispostas a trabalhar, irmãos. Não é ficar vendo os outros trabalhar, sofrendo, e às vezes quem está trabalhando está sendo criticado para quem não está fazendo nada. Às vezes está criticando quem está fazendo, quem está trabalhando, apontando o dedo. Então, ao invés de apontar o dedo, por que você não pega e faz? É fácil apontar o dedo, irmão. Mas só que tem uma coisa, enquanto eu estou apontando o dedo para você, eu estou mostrando um dedo para você, um para cima e 3 para mim. Ó, você, Deus vendo, e 3 contra mim, que eu sou pior. Rebeca, ela podia falar, eu vou dar água só para você. Camelo, não vou dar não, você bebe água demais. Você imagina? E tirar água no poço, irmão, não era na torneira não. Não era igual eles põem ali o caminhão pipa debaixo da torneira lá no ferro velho lá, ou lá no outro lugar ali, ó, aqui na beira do rio, aqui na Avenida Santa Rita, às vezes quando eles pegam, assim, não, já tinha vasilha para tirar, vasilha, e tem mais, olha aqui para você ver, ó, em situações de extremas, alguns relatos indicam que pode ingerir até 250 litros em curto período de tempo. Ele bebe de 100 a 130, mas ele pode ingerir até 250 litros. E tem mais, velocidade. Eles são incrivelmente rápidos, conseguindo beber 100 litros entre 10 e 13 minutos. Rebeca foi, olha, eu vou te falar, federal. Trabalhadora, irmãos. Eu acho que o Eliezer olhava, vai valer a pena. Ela não sabe que o meu senhor é rico. Ela não sabe o que está esperando ela. Você está trabalhando, mas você não sabe. Irmão, Deus está falando para mim, para você, Elias. Vocês estão trabalhando, mas vocês não sabem o que espera vocês aqui. Ai, me deve que o rei mirar, machine deve andar a manás. Por isso, trabalhe. Trabalhe. Tudo que você faz não é para o Elias, não é para a igreja. Faça tudo para Deus e não para com os homens. Mostra o teu trabalho. Deus vai te coroar naquele dia. Eu desanimava, Zezinho. Você pensa bem, na nossa época, eu ajudava minha mãe, não tinha água, não tinha energia em casa. Nós morávamos na cidade. Nós tirávamos água de cisterna no Sari. Era 11 metros a cisterna tinha. E nós vinha tocando aquele negócio até chegar aqui, para encher um tambor de 200 litros para minha mãe lavar roupa. Agora pensa bem, 10 camelos. A prova para Rebeca foi grande, irmãos. Então Deus manda dizer para mim também. A prova está grande, mas a recompensa é maior. Não pare no meio da prova, porque a recompensa será grande naquele dia. Você sabe que o Isaac era um dos maiores fazendeiros, era o homem mais rico. Porque o dom da riqueza, irmão, Deus dá a quem Ele quer. Não precisa pedir não, do que, Deus me dá o dom de riqueza. Não, Deus dá para quem Ele quer. E tem mais, olha aqui. Adaptação. Aí você pensa assim, ó. Pastor, vai lá para a córcova deles, que eles têm. Não, ali é lugar de armazenar gordura. Vai para o organismo dele, ó, presta atenção, adaptações.
não armazena água na córcova, que guarda gordura, mas sim no próprio organismo, utilizando glóbulos vermelhos ovais que se expande sem romper. Só que depois que eles bebem esta água, eles ficam até 40 dias sem beber. Só que a Rebeca trabalhou, viu? A Rebeca trabalhou. Ô irmã, reclama não do que Deus colocou na tua mão, não. Deus deu um galardão. Não espera de homem, não. Não espera alguém ver. Não faça para os outros ver, não. Não faça para os outros te aplaudir, não. Faça para Deus ver. Quem tem que ver não é eu, não é o ministério, não é a igreja. Se eu estiver fazendo para os outros ver, Deus não recebe. Mas eu tenho que fazer para aquele que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo contempla na nossa vida. Aí o Eliezer é essa. Não tem nem como. Né? Não tem nem como. E ela foi, irmão. O pai dela não queria deixar, não. O pai dela não queria, os irmãos não queriam deixar. E outra, não dá tempo aqui. Mas Eliezer, na hora que ele viu que era Rebeca, ele presenteou ela. Ele deu pulseira, ele deu pendentes, deu ouro, enfeitou a igreja. Jesus também enfeitou a igreja. Jesus deu para a igreja dons espirituais, dons ministeriais, dons de socorro. Deus enfeitou, a igreja é enfeitada com a glória, com o poder, com a unção do Senhor, irmão. Aí com muita dificuldade, a Bíblia nos diz que ela vai encontrar-se com Isaac. Você está preparado para encontrar com o noivo? Está preparado para encontrar com o noivo? Olha que coisa mais linda. Capítulo de número 25. Olha lá. Chamaram. 25 não, perdão. É 24 e 58. 24 e 58. Olha lá. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Aí surge a pergunta: você vai com este varão? Ou o mundo está bom demais para ficar aqui? Porque tem gente que parece que não quer ir para o céu. Está amando mais o mundo do que o céu. Está amando mais a terra. Lembra o dia que Jesus chegou no barco de Pedro? E disse, eles pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus chegou para ele, entrou no barco dele e falou assim: Pedro, afasta-te um pouco da onde? Da margem. Afasta um pouco da terra. E vai mais para o meio. Irmão, tem hora que nós temos que afastar. Tem hora não, nós temos que afastar das coisas da terra. A partir do momento que Pedro afastou das coisas da terra, o Senhor fez a pesca maravilhosa. Aí a Bíblia nos diz, versículo 59, então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, o servo de Abraão e seus varões. 60, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, a que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. Olha a promessa que ela recebeu da família.
Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre o camelo e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Quem vai levar a igreja até o noivo? Quem levou Rebeca até Isaac? O servo de Abraão. Levou, ó, vamos embora. Oh, essa hora está chegando. Vamos embora? Vamos embora? Chega de fazer pamonha. Chega de sofrer nessa terra. Chegou a hora. Vamos embora. Vamos embora. Amontaram nos camelos e foi. Olha aí. Versículo 61. E Rebeca se levantou com suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o varão, e tomou aquele servo, Rebeca, e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roé, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra ao campo para quê? Isaac saíra a orar no campo. Ai, Jesus, o que o Isaac estava orando, hein? Senhor, cadê minha noiva? Cadê minha noiva, Senhor? Traz ela, Senhor. A mamãe morreu. Está só eu e o papai. Cadê minha noiva? Traz ela. Isaac saíra ao campo, saíra a orar no campo à tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos... Irmão, é lógico que não é. Isso aqui é uma analogia minha. Além de Eliezer, ela estava vendo os camelos, né? Só que nós não vamos ver camelo. A igreja vai subir com o Espírito Santo e os anjos, tocando a trombeta e falando salmos, dizendo assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Lá fala: abrei as portas, porque a igreja vai entrar na cidade pela porta. Aí diz, ele viu os camelos que vinham, 64. Diz assim: Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo. Pode ir. E disse ao seu servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aleluia! Quem é? Olha que pergunta que ela perguntou para o Eliezer Damasceno, dizendo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: este é meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Quem é ele? Aquele lá é o meu Senhor. Aquele lá é o que o pai dele pediu para mim vir buscar uma noiva para ele. A noiva de Cristo era para ser Israel. Mas como eles não quiseram, Deus passou a vez para o gentio. A igreja, a noiva de Cristo, ela é estrangeira. Salomão fala: quem é esta que vem subindo queimada do sol? Mostra a igreja que passou pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações, e agora encontra com o noivo para estar com ele para sempre. Lá marabacheri candarava lá barras. Quando ela viu que era Isaac, que ele falou que era Isaac, ela jogou o véu, cobriu.
O outro. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. 67. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Podia fazer uma analogia aqui. Sara, representando Israel, morreu para o noivo. E agora veio uma outra noiva. A igreja. A igreja, irmãos. E você sabe aonde que eles encontraram? Eles encontraram um vindo de lá, outro vindo de cá. Aí a Bíblia fala assim, lá em Tessalonicenses fala assim, que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com o Senhor. Na onde? É no alto. É um desaparecimento, é um sequestro, é um rapto. É um rapto. Vai ser muito rápido. Paulo descreve isso, dizendo assim, não abrir? Abre o olho. Deu tempo para ver alguma coisa? Nesse segundo de piscar de olho, mortos vão ressuscitar lá do cemitério, vão voltar. Isso quem morreu em Cristo, irmão. Os que morreram sem Cristo vai ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição para condenação. É a condenação do trono branco. A igreja não passa pelo trono branco, a igreja passa pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo é para Deus, é para Jesus dar o galardão a cada um daqueles que trabalhou na sua causa. Quer encontrar com o noivo? Quer encontrar com o noivo? Quem quer encontrar com o noivo? Fique de pé. Fala assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso noivo. Eu estou te esperando. Teve uma moça que o rapaz namorava com ela e falou assim, olha, eu vou sair, vou trabalhar e vou vir e eu vou juntar bastante dinheiro e nós vamos casar. Nós vamos comprar a nossa casa, nós vamos comprar os nossos móveis. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nada. E ele trabalhando. O dia que ele voltou, ela tinha casado. Ela estava com outro. O perigo é que Jesus prometeu que vem. E nós não sabemos que hora. Por isso que nós não podemos dar brecha para o inimigo. Foi inimigo, você está derrotado. Eu sou noiva. E a noiva, no casamento, que cor que a noiva veste? Branco. Branco é sinal de quê? Pureza, santidade. A igreja é santa, a igreja, ela é santa. E nós vamos agora pedir, o noivo vem. Vamos lá? O noivo vai vir? Pode ser hoje, pode ser essa semana. Essa semana eu senti algo tão próximo, irmãos. Eu estava na construção, falei, Deus, eu sei que o Senhor pode voltar por agora. Mas não é porque o Senhor vai voltar que nós não vamos acabar, vamos preocupar com a igreja fazer, não. A vida continua, irmãos. Porque nós não sabemos que hora. Mas Ele vem. Ele vem. Eu quero ver toda a igreja cantando em um só louvor nessa noite. Todo mundo conhece. Glória, rompendo em glória, de glória em glória.
reflete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Eita, glória a Deus. Ela não teria força para adorar. Não havia missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Alguns irmãos morreram. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Mata 10, surge 1000. Mata 1000, surge milhões. Provando como Paulo e Silas na prisão, movendo grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. Mas é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros para salvar alguém. A igreja vem. E a igreja? A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. A igreja está indo. O inferno, levantando um exército de vida. A igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros para salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Aleluia! Com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Ai, ele mandará. Neve cantuinda, neve ambare cantuinda, erevalas. Eis que vejo o céu. Adore o Senhor.